Vamos lá, vamos começar então nosso primeiro vídeo já de interpretação de texto, mas nós não temos um texto grande aqui, até tem um texto associado, ele é bem pequeno aqui, olha, o texto associado de fato eu não coloquei porque não precisa, tudo bem, pessoal? Vamos economizar tempo, economizar neurônios, e vamos aqui então pegar esse trecho do texto associado. Alguns textos precisam de contexto. Isso quer dizer o quê? Alguns textos você vai ter que ler aquele testamento, né? Mas aqui no caso, vem comigo, entenda aqui a situação. Ó, é indispensável que conquistemos este mundo, não com as armas do ódio e da violência, sim com as do amor e da persuasão. Os termos em destaque estabelecem uma relação de. Então, lá vai estar destacado para você alguns termos. E os termos destacados são esses aqui, tranquilo? Ódio e amor. Show? E eles querem saber nas alternativas o link que você faz com essas palavras. Se estabelece uma semelhança, uma oposição, uma equivalência, uma causa ou consequência. Né? Então, uma questão, dois pontos. Então, olha, se você entende aquela questão de sinônimo e antônimo, da escolinha lá da Tia Teteia, você já está no lucro aqui. O oposto de ódio é o amor e vice-versa. Então, isso nitidamente é uma oposição, né? Uma posição de oposição. Né? Vamos fazer um vício de linguagem, o eco. Né? Então, equivalência, o ódio é equivalente ao amor, está no mesmo patamar? Não. Semelhante, ou seja, são sinônimos? Se parece esses sentimentos? Não. Causa e consequência, ou seja, se eu produzir ódio, eu vou ter como consequência o amor? Não. É oposição. Começou a esquentar os neurônios? Vamos para a próxima? Achou difícil? Vamos lá. Vamos ter um texto associado, beleza? E aqui ele vem falando, né? Um recurso muito utilizado para que o texto tenha fluidez é o pronome. Então, olha aí, morfologia. Lembra lá quando nós estudamos o nosso mapa mental? E no áudio de mapas mentais, a gente fala morfologia, é a base do português, é a primeira coisa que você escuta. Dentro da classe de palavras, nós temos aí a classe dos pronomes, ok, pessoal? São ali palavras que fazem uma conexão, que remetem a outros termos que já foram citados. Eles fazem uma ponte para que dê ali uma coesão legal no seu texto, ok? E para que ele acabe ficando coerente. Vamos lá. E aí ela, fluidez, né? E aí vem falando que o autor aqui ele lança mão de vários pronomes para tornar o seu texto claro e objetivo. E ele quer um pronome relativo. Beleza, pessoal? O que o pronome relativo ele faz, pessoal? Vocês sabem? O pronome relativo, basicamente, ele retoma um termo anterior, para que você não tenha que ficar repetindo toda hora aquela mesma palavra, né? Então, por exemplo, Marcelo, que é engenheiro, demoliu a casa. Então, esse que é um pronome que está retomando Marcelo. Né? Para que você não fique repetindo ali toda hora, Marcelo, engenheiro, ponto. Marcelo demoliu a casa, repetindo ali toda hora, o texto fica até um pouco sem coesão, né? Então, quando você coloca ali um pronome relativo, né, o que está retomando quem? Né? Marcelo, que é engenheiro, ó, está retomando Marcelo, né? Demoliu a casa. Então, veja que o pronome ele dá ali uma harmonização ali para o texto. E os pronomes relativos, você tem que saber o que, qual, cujo, e por aí vai, né? Então, aonde que nós vemos, em quais das alternativas, nós vemos ali um pronome relativo? Bem, se você fez o mínimo de leitura, se você fez o mínimo de aulas ali de pronomes, você logo vai identificar na letra B, lá, cujo, que também pode flexionar em número, né? No plural e singular, cujos. Beleza, pessoal? Então, a letra B é o cujo, ele sempre tem um possuidor e uma coisa possuída. Né? Carregava um cartaz, cujos dizeres, então olha o cujo aqui retomando. Quem que ele está retomando? Para não ter que repetir, ele coloca o cujo para não ter que repetir a palavra cartaz, ele está retomando a palavra cartaz. Cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Então, o cartaz é o possuidor. E quem é a coisa possuída? Dizeres.
Então, dizer está dentro do cartaz. Sempre é essa relação. Uma coisa é um possuidor e, como seu consequente, uma coisa possuída. Tudo bem, pessoal? Nós não vemos nenhum pronome relativo, vemos aqui um pronome possessivo, né? Aí nós temos aqui um caso de o quê? Próclise, né? Os pronomes oblíquos átomos, ok? Mas aonde nós vemos, ok? Um pronome relativo aqui, né? Ah, um pronome indefinido, ok. Pronome relativo na letra B. Fechou? Tá engrenando? Às vezes você boiou, porque às vezes o seu estudo de morfologia em pronome, né? Você leva um choque de pronome, desiste, parou, para não. Vamos lá, 2021. Texto associado, ó, na elaboração de um texto é imprescindível, né, a observância da seleção de vocábulos que estejam de acordo com o contexto e com o público destinatário. Moacir, bababá, o autor, utilizou expressões de conversa, conversa familiar, conversa íntima, para construir um diálogo com seus personagens. Então, ele deu um texto aqui, tá? E esse texto, você não precisa ali lê-lo, eu só selecionei essa parte aqui, a gente já está terminando. E aí ele fala da conversa familiar, íntima, para construir um diálogo entre os personagens, né? Ok. Aí ele fala assim, a partir dessas considerações, marque a alternativa que não contém aspectos de oralidade. O que é uma questão oral, gente? Quando nós temos personagens, falas, e geralmente isso está ali antecedido por travessões, beleza? Você vê na letra A um diálogo, você vê na letra C um diálogo, você vê na letra D, até não tem travessão, mas você vê um diálogo, né? Agora, onde você não vê um diálogo aqui, ó? Na letra B. Chovia forte, agora, borrada a inscrição tornava-se legível. Está tendo um diálogo ali entre os personagens? Não. Então, não há ali essa questão de oralidade, de foro íntimo, de conversa familiar íntima. Beleza? Estamos terminando. Vamos lá. Aqui, ó. Essa outra questão aqui, de novo, pronome. Você vê que a banca gosta de pronome. Na frase, mais 5 minutinhos, aguenta aí, hein? Na frase, de que serve construir arranha-céus se não há mais almas humanas para morar neles? O termo em destaque, arranha-céus. Ok. Então, morfologia. Ele está pedindo para você classificar morfologicamente essa treta aqui. Arranha-céu é o quê? É um substantivo, é um adjetivo, é um verbo ou pronome? Vamos começar. O pronome ele liga, tá, pessoal? Pessoal, o pronome relativo, por exemplo, que a gente acabou de fazer exercício, ele retoma um termo anterior para você não ter que ficar repetindo aquele termo, né? O verbo é o único que você consegue conjugar no passado, presente e futuro. É uma ação, fenômeno da natureza, um estado, tá? Arranha-céu não é um estado. Você não consegue colocar ele no passado, né? E substantivo, ele ali, de fato, ele dá nomes, né? E o adjetivo, ele qualifica esses nomes. Então, aqui ele está dando nome a uma estrutura. Se ele está dando nome a uma estrutura, letra A. Beleza, pessoal? Então, na primeira parte do estudo de português, a gente vê o que é substantivo, dá nome, e o adjetivo, ele classifica, ele adjetiva, ele classifica esse nome. Por exemplo, ele pode até restringir esse nome. Por exemplo, água. A água dá nome a esse elemento, né? O H2O. Beleza. Água morna. O morna está adjetivando, está classificando como essa água está. Então, é um adjetivo, a palavra morna, e está dando nome a um objeto, a um elemento, a um ser vivo, a um ser inanimado, não importa, né? Está dando nome, substantivo. Está classificando, está adjetivando esse nome, adjetivo. Beleza? Vamos lá, terminando porque eu não aguento mais. Acho que é a penúltima. Isso, penúltima aqui. Vamos lá. Ele vem falando a mesma historinha, mesmas churumelas lá do outro. Ó, na elaboração de um texto, é comum a gente utilizar conjunções. Opa, morfologia, parte de conjunção. Você está vendo, para quem já estudou português há um tempinho, que a morfologia não é tão aprofundada. Eles fazem um negócio bem superficial, bem light, para você que não sabe nada de português, mas a questão mais fácil você vai errar de qualquer jeito, porque você tem que estudar, não tem jeito. Mas o que você pode ver, para quem já estuda e tem uma noção, por mais que seja mínima, conjunção, função de ligar orações ou palavras da mesma oração, estabelecendo sentido entre elas. Beleza? Assim, qual conjunção apresentada em uma das alternativas abaixo pode substituir a conjunção em destaque? Então, ele quer uma conjunção que tenha a mesma ideia. E aí você estuda conjunções conclusivas, conjunções aditivas, adversativas, né? E aí você, lembrando mais ou menos
Opa, né? Estuda e trabalha. Esse e é uma conjunção que está dando adição. Ele faz duas coisas, né? Estudava, mas não trabalhava. Então está dando uma adversidade, né? Aquela diversidade vem de sinônimo de dificuldade, né? Enfim. E aqui ele vem falando aqui, ó, é indispensável trabalhar, pois um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. Esse pois, gente, parece que ele está explicando. Você não precisa nem conhecer, na verdade, português. É só você, é o bom senso. Ó, você pega as alternativas e coloca lá e vê se vai dar a mesma ideia. É indispensável trabalhar, portanto, um mundo de criaturas, portanto, está dando uma conclusão. O pois aqui, ele parece estar explicando, não parece estar concluindo nada. Algumas outras frases, toma cuidado que o pois ele pode concluir, tá? Mas aqui, se você for ler bem devagar, né, em voz baixa, você vai ver que o pois ele está explicando. Ó, é indispensável trabalhar. Aí ele te explica, ó, por que um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza, né? Então, esse portanto não cai tanto aqui. No entanto, aí ele está mudando a ótica, né? É indispensável trabalhar. No entanto, um mundo de criaturas fica até sem coesão. Leia para você ver. Por consequente, eu não sei, Robson, muitos vão querer marcar essa, mas é a letra D, pessoal. Né? Ele está explicando, é indispensável trabalhar, visto que um mundo de criaturas passivas seria ali, ou seja, um mundo de criaturas passivas, resumindo, vagabundos, né? É indispensável trabalhar, porque um mundo só de vagabundo seria triste e sem beleza. Então aqui ele está explicando, beleza? Então você vê o bom senso. Ele está explicando, ele está adicionando, ele está ali fazendo um contraponto. O que, que ele está fazendo? Você vai pegar uma conjunção que se encaixa. Então é legal você fazer ali o estudo de mapa mental e de áudio para você ter a noção das conjunções. E você não precisa nem aprofundar tanto. Você tendo um mínimo de conhecimento de conjunção, a sua mente faz o resto sozinho. Vamos lá para a última, que eu não aguento mais. Ele vem dando um texto associado, e vocês sabem que eu não gosto de ficar perdendo tempo, então eu não coloco o texto aqui, eu só coloco o fragmento. Não me venha, Cíntia. Ali sempre me chamava de Cíntia, durante as brigas, com seu discurso falacioso. Essa é a palavra em destaque. Considerando o texto, né, o adjetivo sublinhado, olha, ele gosta de adjetivo, parte de morfologia, adora, né? O que que é um sinônimo para falacioso? Ou seja, uma palavra, o que que é sinônimo? Uma palavra semelhante, que dá a mesma ideia, que não prejudica o valor semântico, o significado daquela oração. E aí? Então, qual é a palavra dessas alternativas que eu posso estar colocando aqui que não vai ferir, né, ali todo esse raciocínio do texto? Fala aí um pouquinho de vocabulário, leitura, e como na PNU vamos ter 2 livros de literatura, então com certeza vocês vão estar incorporando novas palavras da língua portuguesa. Falacioso, geralmente o político é aquele discurso falacioso. Todo mundo, 99% vai marcar ardiloso, mas se você por acaso já leu em algum local e tem conhecimento, isso aqui é uma questão daquelas que é só quem tem boa cultura geral. Essa banca pega para capar, tem jeito não. Então, aqui, ó, tagarela, beleza? Essa é a nossa resposta alternativa da última, e todo mundo vai marcar ardiloso, que vai lembrar do discurso falacioso do político, e aí vai ficar por essa mesmo, entendeu? Mas não é ardiloso, é tagarela. A banca fez isso de propósito, geralmente não são questões muito maliciosas, mas essa aqui fugiu do padrão, beleza? Tamo junto? Valeu!